Fala galera da Subida Mago do Tempo pela História, mais um episódio especial aí para nós falarmos sobre a história da humanidade e hoje a maior revolução que já aconteceu, que foi a Revolução Agrícola, que dentre as descobertas que a humanidade desenvolveu, mudou completamente a história, os rumos da sociedade. Ou melhor, foi possível, a sociedade só foi possível de acontecer, de surgir, graças a essa revolução, que foi nada mais nada menos que a descoberta da agricultura, que possibilitou aos povos nômades passarem a ser sedentários, ou seja, povos que andavam pelo mundo, que não tinham moradia fixa, viviam em cavernas ou em pequenas barracas improvisadas, fugindo de predadores e também coletando alimentos, certo? Passaram a ficar em um mesmo local e passaram a ser sedentários, né? Cuidado com o anacronismo aí, porque sedentário não é o significado da palavra, não é o que nós temos hoje, que hoje sedentário é uma pessoa que não pratica atividade física. Nesse caso aqui, sedentário é somente o contrário de nômade, ou seja, pessoa que tem moradia fixa, tá? Então a aplicação de termos fora do contexto histórico cai nessa questão aí, temporal também, né? Cai nessa questão do anacronismo. Então fiquem ligados nesse aspecto, tá certo? A partir da descoberta da agricultura, tudo mudou, né? Toda a sociedade começou a se erguer logo que eles precisaram ficar no mesmo lugar para esperar o alimento que eles plantaram e começaram a nascer. Lembrando que, da linha do tempo, a partir de 6 milhões de anos atrás, é onde de fato começa a matéria da história, porque é quando surge o ancestral mais antigo do gênero Homo, lá nas regiões onde hoje fica a Etiópia, né, da África, onde surge o ser humano, porque nós temos lá os fósseis mais antigos já encontrados. Claro que isso poderia mudar? Talvez, só que é pouco provável, apesar de na história a história ser mutável, cada descoberta pode trazer novas vertentes, todas as teorias, né, que já foram aplicadas a partir do surgimento do ser humano na África batem com os estudos e as provas que nós temos até o momento. Então, a origem do ser humano deu-se na África, a evolução do gênero Homo começou a partir dali e nós só vamos conseguir alavancar como sociedade, sair dessa vida nômade, né, viver fora, digamos assim, da vida de um animal que só vive pela sobrevivência, quando ao fim da pré-história nós descobrimos a agricultura, certo? A ser desenvolvida primeiramente na Mesopotâmia, a região que ficou conhecida como o Crescente Fértil, ou como o celeiro do mundo, porque foi o primeiro grande local a se desenvolver a agricultura, tá? Então, toda a pré-história, o período paleolítico, neolítico, né, é a idade dos metais, onde os seres humanos, ainda nômade, descobrem como fazer o fogo, né, controlar o fogo, desenvolvem também técnicas de armas para poder caçar e melhorar assim o desempenho na hora da obtenção de alimentos. Tudo isso desenvolve-se durante a pré-história, que no finalzinho dela acontece a Revolução Agrícola na região da Mesopotâmia. Lembrando também que na história, durante a pré-história, o ser humano vai povoando o planeta, né? E povoou a América através do Estreito de Bering, que é a ligação entre o Alasca e a Rússia hoje, né? Essa ponte que não existe mais, uma ponte de gelo que depois acabou separando a América do resto do mundo. Então isso aconteceu antes mesmo dos vestígios mais antigos da agricultura que nós temos. Então os povos ameríndios que depois desenvolveram-se aqui durante todos os milhares de anos, separado completamente da Ásia, Europa e África, eles desenvolveram a agricultura por conta própria. Mas a data de descoberta da agricultura ficou 10 mil anos antes de Cristo, porque foi lá na Mesopotâmia os vestígios mais antigos. Mas na história as coisas não acontecem da mesma forma, no mesmo lugar e ao mesmo tempo. Então os povos ameríndios desenvolveram por conta própria a agricultura aqui. Ninguém bateu um telefone para um falando, descobri como é que planta. Não foi assim que funcionou. Tá certo? Então, a partir da Revolução Agrícola, da mudança de povos nômades pré-sedentários, a sociedade começou a de fato se formar, porque a revolução na vida aconteceu. E na história a palavra revolução nunca é utilizada à toa. É quando fatos acontecem que mexem em toda a esfera social, econômica, financeira, cultural, e nesse aspecto aqui mudou e revolucionou de todas as maneiras. Porque você tem a mudança até de coisas simples que nós costumamos não pensar, como hábitos alimentares. Se antes a dieta do ser humano era rica de variedades, ela passou a ser limitada nesse sentido. Então, esse foi um aspecto, digamos assim, de empobrecimento na questão alimentar, porque ele começou a se alimentar dos poucos gêneros que conseguia desenvolver. Certo? Antes, ele andava e comia de todos os gêneros. O que melhorou é a obtenção de alimentos, a facilidade de você tê-los. Por quê?
Você planta, basta que você espere que eles cresçam para que você os consuma. A domesticação de animais também surgiu aí. Não dá para você caçar todos os animais daquela região sem que você acabe levando eles à extinção, pelo menos naquele pedaço de terra. Então o que eles fizeram? Trouxeram os animais para se reproduzir próximo das suas casas, agora que precisaram construir também. Então, a domesticação de animais, a mudança alimentar e principalmente os pilares da sociedade começaram a se erguer. Por quê? Você precisava de pessoas para fazer outros trabalhos que surgiram agora, que antes, durante a vida nômade, não havia necessidade, como arar a terra, quem vai plantar, quem vai colher, quando plantar, onde armazenar os grãos, quem vai distribuir esses grãos, quem vai proteger o território, porque na Mesopotâmia era um grande local, uma grande região de migrações de povos nômades. Então, enquanto alguns povos já desenvolviam a agricultura há centenas e milhares de anos, outros ainda viviam aquela vida nômade e poderiam passar ali e ali se estabelecer. Certo? Então, a proteção do território também começou ali, e é ali onde vão surgir as primeiras grandes civilizações, principalmente os sumérios, que a gente pode falar num outro vídeo. Certo? Então, a obtenção de alimentos dessa forma mudou completamente todos os sentidos. Então eu tenho aqui, além da domesticação de animais, a mudança alimentar, a instituição, vamos colocar assim, da divisão do trabalho, a criação do exército. Para organizar todo um local, precisa também de quê? De leis. É ali que vão surgir as primeiras civilizações que vão criar leis para organizar a sociedade. Surgirá também as religiões, porque é preciso que as explicações sobre tudo que eles começaram a perceber, começaram a valorizar que acontece ao seu entorno, graças a essa agora, podemos dizer, sobra de tempo, porque o tempo nunca sobrou. O ser humano vivia como os animais, era sempre se esconder, caçar e se alimentar. E partindo a vida desse princípio, quando estabelece-se a sociedade através da agricultura, até mesmo o tempo começa a sobrar. Então perguntas e observações sobre aquilo que os rodeia começam a surgir, né? E de fundamental importância, porque para prever as estações do ano, quando as cheias dos rios vão acontecer, porque as primeiras grandes civilizações da agricultura se estabelecem próximos aos rios, porque é preciso a obtenção de água para esse tipo de cultivo. Então, todos esses aspectos começam a influenciar na vida dos primeiros grupos humanos. E esse conhecimento vai se espalhando e é a partir daí que vão surgir as primeiras cidades-estado na região da própria Mesopotâmia e espalhados pelo mundo. Então eu posso dizer que é grande, né, a revolução que aconteceu, que mudou, que de fato trouxe a nós os pilares da sociedade, foi a Revolução Agrícola. Se não tivesse sido descoberto a agricultura, a sociedade sequer havia sonhado chegar ao que é hoje. Então, esse aí que foi o aspecto fundamental de toda a nossa evolução, né? Parabéns àqueles que conseguiram plantar. Um abraço e continua subindo.